Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Walter Rocha, me apresentando agora formalmente no início da gravação. Então vamos nessa caminhada juntos. E hoje é a nossa primeira aula, de acordo com o livro que nós vamos adotar para o nosso curso, que é o do Tipler Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, Fundamento de Física para Cientistas e Engenheiros. Lá no item 5.5 se fala de centro de massa. Então vamos discutir o que é centro de massa, né? O centro de massa é um conceito que está ligado à possibilidade de você imaginar um ponto de um corpo extenso, onde, quando se analisa o movimento deste corpo, toda a massa dele pudesse ser concentrada nesse único ponto. Então, se eu tenho um objeto rígido, de um formato conhecido, tipo uma esfera com densidade igual em todos os pontos, é mais fácil até de identificar onde é que é esse centro de massa. Onde vocês acham que é o centro de massa de uma esfera? Exatamente no centro, se a densidade da bola não tiver diferenças, né? Se todos os pontos, se for uma densidade homogênea, vamos dizer assim, de forma mais precisa. Uma densidade homogênea de um corpo vai dar o centro de massa ali naquele centro, de fato, do objeto. Se você está tratando de um cubo, e o cubo é homogêneo, esse centro de massa do cubo vai ser no ponto de encontro das diagonais desse cubo. E para qualquer outra simetria, você pode imaginar que o centro de massa será o baricentro, né? Falando em termos matemáticos, nós temos o baricentro como uma possibilidade de entender onde é que é esse centro de massa. Então, o centro de massa é um ponto em que você busca concentrar toda a massa ali e vai, para um movimento, causar o mesmo efeito nesse objeto. Se o objeto for lançado, você pode enxergar a partir de um ponto específico, que é esse centro de massa, toda a movimentação do objeto. E aí essa movimentação obedece às leis de Newton, obedece à questão da gravidade, né? Se você lançar o objeto obliquamente, ele vai, na ausência de resistência do ar, que é sempre um fator que a gente costuma tirar para facilitar as contas, ele vai desenhar uma parábola, né, com trajetória. Enfim, você pode enxergar o movimento a partir desse ponto específico, o movimento de um corpo extenso nesse ponto. Enxerga esse ponto, foca nele, e é essa a análise que a gente pode fazer, simplifica o problema. Obviamente eu estou tratando aqui, né, de questões mais genéricas, né? Eu citei aqui o exemplo da esfera, do cubo, esses dois objetos maciços e com densidade homogênea, mas de repente essa configuração fica mais difícil, né, se o objeto tiver densidades diferentes, enfim, mas a gente não vai ter esse tratamento mais rigoroso. Mas é só para dar uma nuance e para mostrar para vocês que existem maiores complicações, tá certo, desses problemas. Então vamos desenvolver aqui a nossa sequência, né? Então está bem definido aqui o conceito, quer dizer, de uma forma até bem simplificada. Definição: o centro de massa é um ponto de um corpo onde, em caso de movimento, podemos imaginar toda a massa do corpo ali concentrada. Vamos caminhando. Antes de nós observarmos o centro de massa de um objeto rígido, de um objeto extenso, vamos partir do caso mais simples, observando um sistema de partículas. Quando você tem duas partículas, que é o sistema mais simples, você precisa
obviamente, ter um sistema de referência. Nunca deixem de levar isso em consideração. Todo o movimento, toda partícula, quando é observada no aspecto físico, precisa ser incorporada a um sistema de referência. O sistema de referência pode ter 2 ou 3 dimensões, ou até mais dimensões, dependendo da situação. 3 dimensões, para o nosso caso, resolve. Tá? 2 ou 3 dimensões. Vocês percebam que eu tenho um gráfico aqui já colocado, um gráfico de coordenadas cartesianas em 2 dimensões, x o eixo horizontal e y o eixo vertical. Há questões em que vai aparecer o eixo z, que é uma terceira dimensão, é analisar o objeto espacialmente, ou os corpos a partir da perspectiva tridimensional. E o que retrata nesse gráfico simples aqui são 2 corpos. Os 2 corpos têm massas conhecidas. Massas M1, que é esse pontinho vermelho aqui, e massa M2. Essas são as posições dessas 2 partículas. Vejam que no primeiro momento nós vamos tratar de uma situação mais simples, enxergando só o movimento, ou só o posicionamento, melhor dizendo, que a gente não está falando ainda de movimentação. A gente está observando partículas estáticas no espaço bidimensional. As partículas de massa M1 e M2 estão posicionadas em locais fixos a uma distância d uma da outra. M1 então está distanciado a uma distância d de M2. E como eu disse, a primeira análise é uma análise apenas em uma dimensão. Como assim em uma dimensão, professor? Tem y e tem x aí. As 2 massas estão em uma linha que é paralela ao eixo x. Então eu posso imaginar que eu posso fazer um deslocamento disso tudo aqui, ó, para cá. Tudo bem? Não tem diferença em eu analisar essa situação aqui ou aqui. E, inclusive, mais adiante, eu vou propor, para facilitar as coisas, que um dos corpos seja colocado na origem do sistema. Mas, a princípio, vamos imaginar uma situação geral. Nessa situação geral, os corpos ocupam essas posições. Mas, não obstante, eu posso fazer a movimentação dessas partículas, mantendo a distância entre elas fixa e a inclinação também entre elas. Ora, de forma mais simples possível, o centro de massa, melhor dizendo, do sistema que envolve essas 2 partículas, partícula M1 e M2, é dado por essa equação, que eu chamei de 5,13. Eu não. Paul Tipler e Jenny Mosca, tá? São os autores da nossa obra de referência. Ora, o que está por trás dessa equação? O que significa cada um desses elementos? Vamos lá. Se eu enxergar no gráfico, eu percebo que a abscissa é o ponto em x, né? A coordenada em x. A abscissa de M1 é x1, é o ponto sobre o eixo x que está relacionado àquele objeto. Existe uma ordenada em y, né? Eu poderia chamar de y1 aqui. Mas, evidentemente, eu não preciso disso agora. Eu estou analisando de forma genérica. Apenas enxergando o x, porque os 2 corpos estão numa linha que é paralela ao eixo x. Depois a gente estende isso para as outras dimensões. Vamos ficar nessa dimensão aqui. x1 e x2, então, são as distâncias desde a origem
até o objeto de referência, a partícula que você está observando. Então essa distância aqui é o x1, o tamanho desse pedaço aqui é x1. O tamanho desse outro pedaço aqui é o x2. A distância até o ponto zero. Vou apagar aqui porque está bem evidente isso. Assim a gente pode olhar para a equação de forma mais amistosa. Vamos olhar para a equação e entender o que se passa nessa equação. Dependendo do livro, você vai ter essa configuração de uma outra forma até. Tá? Mas o que significa cada coisa aqui? XCM é o que nós estamos buscando. É o centro de massa. Por que a referência a X? Neste momento, a referência é a X porque nós estamos observando só dois corpos que estão numa linha horizontal. Numa linha horizontal, no mesmo nível. Então, por isso, a análise em X. Mas depois vocês vão observar que se estende para Y, se estende para Z também, essa análise. O que são as outras coisas, os outros fatores que aparecem? M1 e M2 são a massa dos corpos. A massa M1 é a massa do primeiro corpo, a massa M2 é a massa do segundo corpo. X1 e X2 já ficaram bem destacados. X1 é a distância do corpo da partícula 1 até o zero, até a origem. X2 é a distância do corpo 2, da partícula 2, até a origem. E esse M que surge no início aqui é a soma das duas massas. Está aqui embaixo destacado, ó. M maiúsculo é a soma da massa 1 com a massa 2. Então, eventualmente, vocês podem... Acho que no Halliday está escrito dessa forma. Isolando o valor de XCM. Tá assim, lá no Halliday. Deixa eu mostrar para vocês. Ao invés do M aparecer aqui, ele aparece aqui. Ou seja, é isso tudo, essa soma aqui dividido por M. A depender então do livro, vocês vão ter uma configuração distinta. Vou desfazer e deixar na... Eita. E desfazer, não deu certo. Vou colocar o M onde ele estava. Então essa é a equação que nos dá o centro de massa de um sistema de duas partículas. Mais adiante a gente vai poder generalizar para mais partículas, enxergar como é que isso funciona. Não é difícil. Quando eu desloco o primeiro objeto para o zero, eu chamo x1 de zero. É aquela situação que facilita, que eu tinha dito a vocês. Se eu pegar o objeto de massa M1 e transportar ele para a origem do sistema de coordenadas, facilita as coisas substancialmente. Se eu faço isso, naturalmente, o x2 é o mesmo que d. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Inclusive, eu vou colar, vou capturar. Colar não, capturar aqui a figura toda e arrastar ela para aqui, ó. Vejam que a própria distância entre x1 e x2 é d já, ou seja, o x2 é d e o x1 está em cima do zero.
Então essa é a situação mais facilitadora. Quando eu chamo x1 de zero, naturalmente x2 vai ser só a distância d, que é a própria distância entre a partícula e a origem. E aí, substituindo nessa equação 5,13 o valor de x1, colocando no lugar de x1 0 e no lugar de x2 d, vai acontecer essa configuração aqui, ó, que já está montada aqui, para facilitar as coisas para nós. A massa total dos dois corpos vezes o centro de massa, que naturalmente é o que, na maioria dos casos, eu vou buscar. Onde é que está o centro de massa daquele sistema? Como é que ele é obtido? Se eu observar a formulazinha aqui, quando eu coloco no lugar de x1 0, tudo isso aqui cancela, correto? O que é que sobra? Só M2D. É o que está aparecendo aqui, ó. M2, que é a massa 2, vezes D, que é a distância entre as duas partículas. Se eu isolar esse termozinho, o M passa para o outro membro dividindo. Aí fica, então, XCM igual a M2 sobre Emão, vamos chamar o conjunto, a massa total de Emão, ou M maiúsculo, vezes D, que é a distância entre os corpos. E assim, né, se M é a soma das duas massas, eu substituo aqui nesse último trecho por M1 mais M2. Então, de forma mais simplificada, a equação 5,14, lembro que é a mesma numeração que está no Tipler, a equação 5,14 nos dá o centro de massa quando o corpo 1, a partícula 1, está na origem, está no ponto 00. M2 vezes D sobre M1 mais M2. E aí eu quero fazer junto com vocês esse probleminha. Uma massa de 4 kg está na origem e uma massa de 2 kg está no eixo X, em X igual a 6 centímetros. Encontre XCM. Encontre o centro de massa. Esse XCM aqui significa o centro de massa. Vamos aplicar a última equação. XCM igual a M2. Quem é M2? 2 kg. Dividido por M1 mais M2. Eu já posso colocar o total, né, a soma. 6 kg vezes a distância, que é 6 centímetros. Será que eu preciso converter? Porque quilograma é sistema internacional e centímetro não é. Você pode transformar, mas nesse ponto aqui não é obrigatório. Por quê? Você está calculando uma distância. E essa distância pode ser observada em centímetros. Às vezes, é adequado você converter de centímetro para metro quando está calculando outras grandezas secundárias, outras grandezas físicas secundárias, como, por exemplo, a velocidade ou a aceleração. Como existem outras grandezas físicas envolvidas ali e algumas delas podem estar no SI, por exemplo, se a aceleração está em metro por segundo ao quadrado, se a velocidade está em metro por segundo, naturalmente, quando você colocar um valor de distância nessas equações, em equações que envolvem essas outras grandezas físicas, você precisa fazer a conversão. Mas nesse caso aqui especificamente não, porque não tem nenhuma outra grandeza secundária na jogada. Portanto, você pode responder em metros mesmo, em centímetros mesmo, sem problema. Tá, então, sigamos. Equaçãozinha já substituída. Resultado daqui dá
2 centímetros. Você cancela aqui e aqui. 6 dividido por 6 dá 1, que sobra é 2. É um problema bem elementar. Mas eu queria pelo menos retratar ele no sistema de coordenadas, para a gente interpretar essa situação da forma física também, não apenas da forma matemática. Se a origem é aqui, e você tem o primeiro objeto em cima da origem, então o objeto de massa 1 está aqui, a massa 1 está aqui na origem, e a massa 2 está a 6 centímetros de distância. Se cada quadrículo desse for 1 centímetro, o objeto M2 está, o objeto de massa M2, a partícula de massa M2 está ali. Tá. O que eu acabei de descobrir? O que significa esse centro de massa? É uma região que não necessariamente está no centro da distância entre esses dois corpos. Como nós percebemos aqui, essa distância foi 2 centímetros. Então, aqui está o meu XCM, a 2 centímetros. Está mais para o M1 do que para o M2. Por que está mais para o M1 do que o M2? Porque ele tem mais massa. Existe uma diferença entre massa e peso, tá? A informação dada é massa. Obviamente existe uma forma de relacionar massa e peso. No fim das contas, se esses dois corpos estiverem no mesmo ambiente, eles vão estar sujeitos à mesma gravidade, mesma aceleração gravitacional, e por fim das contas eles vão ter o mesmo peso. Mas ainda assim não podemos afirmar nada sobre a densidade, tá certo? A densidade dependeria do volume do corpo. E quando nós falamos de partículas, o volume está descartado. Quando eu penso em uma partícula, eu penso em um objeto que não tem tamanho, mas ele tem uma posição. Pode parecer estranho a princípio, mas você vai pensar na partícula como um objeto muitíssimo pequeno que não tem dimensão. Então, se eu tenho um sistema entre dois corpos, uma espécie de balança, se eu tivesse um fio ligando as massas M1 e M2, esse fio fosse rígido, mas não tivesse nenhuma massa, se nós pudéssemos desconsiderar a massa, para equilibrar esse sistema, eu teria que segurar exatamente no ponto XCM. É tipo pegar uma caneta e buscar um ponto de equilíbrio. No caso dessa caneta aqui, ó, o ponto de equilíbrio está mais ou menos no centro de massa. Esse centro de massa está exatamente no meio da caneta por um motivo. A caneta provavelmente é homogênea, né? Ela tem a mesma quantidade a mesma densidade ao longo de toda ela. Pode ter alguma pequena diferença ali na ponta da caneta, né? Pode ser mais densa um pouco do que a parte restante. Mas isso nos sugere o seguinte: se os dois corpos tiverem massa igual, onde é que vai ser o centro de gravidade, o centro de massa dela? No meio. E a gente pode inclusive fazer algum teste, né? Se M1 for igual a M2, essa é a sugestão, né? Supondo que M1 igual a M2, ó, quando eu pego essa equação, supondo que M1 é igual a M2, o XCM vai ser igual a M2 sobre 2M2. Lembra que M1 é igual a M2. Então, se eu substituir M1 por M2, fica M2 mais M2, que é igual a 2M2. Aí, ó, cancela aqui e aqui, e tem a distância envolvida ainda. Qual o resultado? D dividido por 2, ou seja, a metade do caminho. E aí, com várias partículas, como é que fica? Com várias partículas, a lógica é a mesma.
Há pouco nós vimos que o resultado com duas partículas era isso. O resultado mais geral. Isso sem dizer que a partícula M1 está no ponto zero. Já que vão ser várias partículas, essa informação da primeira partícula está no ponto zero ou não é irrelevante. Mas de um modo mais geral, se você tiver várias partículas nesse sistema, a equação fica essa. É só você ir colocando m's e x com um certo índice, m3 vezes x3, m4 vezes x4, m5 vezes x5, até o enésimo n, que eu chamo de mn, xn. E como é uma soma consecutiva de vários números, eu posso representar isso com o símbolo de somatório. Então, o que é que significa esse somatório aqui? Que é uma soma desses vários termos aqui, onde o i é o índice que vai variando. Uma hora o i é 1, uma hora o i é 2, uma hora o i é 3, até o enésimo, o último i. Então, você vai somar todos esses termos aí. E aí não importa quantos são. A regra funciona. Essa é a equação 515. Então, M, que é a massa total, a soma das massas todas, é o M maiúsculo, MXCM igual à somatória de MI, XI, desde I até N. Está omitido aí o termo N, né? Geralmente, a gente pode colocar assim, até I igual a N, que é o enésimo termo. Pode se omitir. Eu vou pensar em todos os valores de I possíveis para essa minha soma. Então, eu estou traduzindo a equação anterior para uma situação em que há várias partículas. Lembra que eu falei que nós poderíamos expandir esse resultado para o Y e para o Z? É simples, é o que eu vou traduzir aqui na sequência. De um modo geral, se M é a soma das massas, isso aqui nada mais é do que M1 mais M2 mais M3 mais o último M. É a soma de todos os MIs, todas as massas. Então, se eu posso generalizar a soma das massas dessa forma, né, que é a massa total do sistema, eu posso enxergar, né, esse termo aqui. Substituindo, né, essa partezinha aqui, ó, da equação. E aí vai ficar só faltando acrescentar xi. Mas aí lembra que eu estou tentando generalizar. Ao invés de x, eu vou utilizar y e z também para generalizar. No fim das contas, é só tirar o x e tirar o XCM e o XI da equação 515 e colocar y e z para dar as equações 5, 16 e 5, 17. Aí eu estou tirando aquela situação mais simples que foi analisada na primeira página, onde você observa que os dois corpos estão na mesma linha horizontal, numa mesma linha horizontal. Suponha aqui M1, M2, M3. Essa é a situação mais simples. Eu poderia ter M1, M2, M3 numa posição vertical também, mas os problemas físicos sugerem que essas partículas ocupem posições diversas no espaço. Então, a M1 pode estar aqui, a M2 pode estar aqui, a M3 pode estar aqui, né, em alturas diferentes, em larguras diferentes, isso olhando só no bidimensional, e
pode se trazer uma terceira dimensão aí para ser analisada. Aí você analisa em 3 dimensões, né, num cubo. Tá? Então, transformamos aqui as equações de forma bem simples. Ó. No lugar de x, coloquei y. Só foi isso que eu fiz na 5.16. E na 5.17 coloquei z no lugar de z. Porque tudo que foi observado no eixo x, quando você fixa o eixo x, vai valer para o eixo y e vai valer para o eixo z. O eixo z é a terceira dimensão. Certo? Ora. Esse RI que aparece aí, ó, é o vetor posição. Né? Todo ponto, todo objeto, toda partícula que é colocada no sistema de referência, seja em 2 ou 3 dimensões, ele pode ser identificado com um vetor que é chamado vetor posição. Como é que funciona esse vetor posição? O que é esse vetor posição? Vou pensar aqui em 2 dimensões a priori. Pensar aqui num sistema com 2 dimensões. E um ponto aqui no espaço. Um ponto cuja ordenada é y' e coordenada e abscissa x'. Certo. Existe um vetor que representa essa posição. Se a partícula está ali, naquele lugar, existe um vetor posição para essa partícula. Pronto. Esse é o vetor posição. Vou chamar esse vetor de vetor R. Esse é um R que está em 2 dimensões só. Como é que seria escrito ele? R igual a xi, aliás, x'I mais y'J. Xi, aliás, x' e y' são essas coordenadas dele. Se você coloca uma terceira dimensão, vai aparecer ali um z, né? Z, K chapéu. I chapéu, J chapéu e K chapéu são os vetores unitários. É quem diz a direção desse vetor. Todo vetor pode ser decomposto nessas componentes. Então aqui eu posso ter, digamos, o J chapéu, que é o vetor unitário na direção do eixo Y, e o I chapéu, que é o vetor unitário na direção X. Bom, depois dessa revisão aqui, vamos interpretar essa próxima passagem. Se isso tudo é o vetor posição, R igual a xi mais xi chapéu mais yj chapéu mais zk chapéu. Observe que tem um índicezinho aí, i. Significa esse índice que tem vários outros R's, tem várias posições. Para cada partícula vai ter uma posição RI. Então, para a partícula 1, aí vai ter o R1. Para a partícula 10, vai ter o R10. Cada partícula, então, vai ter um vetor posição, que vai defini-lo. De um modo geral, quando você pensa não apenas no centro de massa numa dimensão apenas, quando você junta essas 3 dimensões, você tem um vetor posição que aparece ali e configura aquelas 3 dimensões. O R, justamente, ele consegue embutir nele o termo X, o termo Y e o termo Z. Então, numa simplificação mais enxuta, ao invés de você fazer um termo para o X
né? Que seria isso aqui. Você pega qual é o centro de massa da partícula. Vai ser isso combinado com isso, combinado com isso. Ao invés de você escrever essa expressão com todos esses termos em separado, você junta o x, o y e o z dentro de um mesmo R. E aí a expressão fica mais simples. Deixa eu apagar a bagunça aqui. A expressão geral fica mais simples do que se você fosse envolver todos aqueles termos de forma isolada. Ó, ao invés de eu ter M1x1 mais M2x2, aí M1y1, M2y2, M1z1, M2z2, eu coloco tudo em termos de R e está resolvido. Então, a equação 5,18 justamente substitui esses x1, x2 que apareciam aqui por um fator que leva x, y e z juntos. Ou seja, o vetor R1, o vetor R2 até o último vetor posição. Lembrando que a soma das massas está ali já posicionada, né, no começo da equação. É o natural. E isso pode ser também escrito de forma mais simplificada, né, como sendo M RCM igual a somatória de MI RI. Tá? Esse R aqui comporta X, Y e Z.